Olá, gente, boa tarde. Dia 5 de outubro de 2020, né? Hoje é o dia da nossa atividade avaliativa de história e vamos a um pequeno resumo sobre o conteúdo que faz parte dessa atividade, tá? O nosso conteúdo fala da cultura dos africanos, né? Desde o momento que eles eram trazidos à força da África até os dias de hoje, praticamente. Os africanos, a gente sabe que eles já eram escravizados lá no continente deles, porém de uma forma diferente. A escravidão lá, ela se dava de uma forma diferente do que se dava aqui. Lá eles eram escravos por dívida, escravo por algum delito que eles cometiam, escravos quando vencidos em guerras entre as tribos. E no Brasil, como em todos os outros cantos do mundo, não. Eles eram escravos, trabalhadores, né, que viviam em lugares chamados senzalas, eram trazidos à força em navios negreiros, né, eram maltratados, eram açoitados. Essa é a história do escravo, né? Quando chegavam no Brasil, eles eram vendidos em feiras, né? Como se fosse mercadoria, e depois eles eram distribuídos em alguns estados para trabalharem na lavoura da cana-de-açúcar, do café e até mesmo como escravo de ganho e no, na extração de minérios no Brasil, certo? Nós vimos que no princípio, eles eram trocados por qualquer coisa, não valia nada, né? Coisa sem valor. E essa troca recebia o nome de escambo. Né? Coisas que o africano não conhecia, o homem branco chegava lá, oferecia e dava esses negros, né, como mercadoria. Depois esse comércio ele passou a ser lucrativo. E aí os próprios negros começaram a cobrar cada vez mais caro pelos seus irmãos, tá? Vimos também que, vamos lá, vimos já uma outra parte, né? Que eles não se acomodavam, não se acomodaram com a escravidão, eles lutavam contra esse processo todo que foi imposto a eles, certo? Ele também muitos deles, quando chegavam, não conseguiam completar a viagem que era feita nesses navios, porque morria de doenças, morria por maus tratos e morria também por uma coisa chamada de banzo, que era uma espécie de saudade, né, de melancolia. Como a gente conhece a depressão, é como se fosse a depressão nos dias de hoje, certo? Vimos que também que eles, quando conseguiam fugir, né, para esses locais eram denominados de quilombos, e esses quilombos eram locais muito distantes, né, que ficavam nas grandes florestas para que os homens brancos não tivessem um acesso fácil, né? Também era difícil para o negro escravo, né, se esconder, porque eles não conheciam muito da terra do Brasil, diferentemente dos índios que conheciam o nosso país, toda a selva por dentro, certo? Nós vimos que esses negros, né, dentre esses quilombos, teve um dos mais importantes, chamado Quilombo dos Palmares, que tinha um líder chamado também de Zumbi dos Palmares. E esse quilombo ele foi denominado dos Palmares porque nele existia muitas palmeiras, certo? Nós vimos que tem a figura do capitão do mato, que era aquele homem pago para recapturar, ou seja, capturar os escravos que fugiam. Quando eles conseguiam capturar, esses escravos eram devolvidos aos seus donos e aí também sofriam, os maus tratos eram mais intensos, né? E qual era o tipo de castigo que esses escravos sofriam? Eles eram açoitados, eles eram amarrados em troncos, eles usavam
tipo uma corrente no pescoço para que não fugissem, certo? Então, eram muito humilhados, né? Palmares, Zumbi, foi um grande líder, né? Foi morto por um homem chamado Fernão Dias, né? Foi contratado para acabar com o quilombo dos Palmares e assim ele o fez, certo? E aí nós temos o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, em homenagem justamente a Zumbi dos Palmares, o líder africano, né? Que nasceu livre, né? Foi educado dentro de uma igreja. Depois ele conseguiu fugir desses padres jesuítas, foi para esse quilombo e se tornou o líder deles. Certo, gente? Então, a nossa revisão de história é somente uma geral do que foi a cultura africana dentro do Brasil. Bom, então, tchauzinho. Amanhã nós teremos a revisão de geografia, tá? Terça-feira, dia 6.